Alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos conhecer e falar sobre os Estados Unidos. Vamos prestar atenção aqui para entender direitinho sobre os Estados Unidos? Prestando atenção, alunos. Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Vamos falar sobre os Estados Unidos como uma potência econômica mundial. Afinal, quais foram os fatores, quais foram as condições que fizeram dos Estados Unidos ser considerada essa grande potência econômica atual? É nesse sentido que nós vamos entender também o processo da espacialização das atividades econômicas dentro do território estadunidense. Para a gente poder já desenvolver esse assunto, precisamos entender que os Estados Unidos têm uma organização de industrialização antiga. Industrialização antiga por quê? Porque a industrialização, esse processo, teve início no começo lá do século XIX, justamente com aquela ideia da industrialização inglesa, acabou vindo para a região do Nordeste dos Estados Unidos, onde tinha toda aquela ideia mais liberal econômica, a questão do trabalho assalariado, enfim, na região então do Nordeste estadunidense é onde temos ali todo o desenvolvimento industrial, justamente aí tradicional, uma industrialização antiga. Essa região dos Estados Unidos, inclusive, passa a ser chamada de Manufacturing Belt, o cinturão da manufatura, o cinturão da produção industrial. Tamanho é a atividade, fazia parte de todas as atividades juntos com a agropecuária. Agora, é só essa parte que acabou formando toda a hegemonia econômica dos Estados Unidos? É só a parte industrial? Claro que não. Todo o processo geopolítico acabaram fazendo dos Estados Unidos essa economia forte e próspera que ela é atualmente. Mas tudo isso começa principalmente no período entre guerras. Esse período onde houve uma dependência muito forte dos países da Europa em relação aos Estados Unidos, devido aí a todos os problemas existentes no decorrer da Primeira Guerra Mundial, toda a destruição que aconteceu por lá. Essa reconstrução precisou justamente desse sustento industrial estadunidense. Portanto, é uma época de muita riqueza e prosperidade no continente americano. Tanto é que é conhecido essa época como chamada de American Way of Life, que traduzindo aí para um português mais ou menos, nós vamos ter aí o estilo de vida americano, a forma de viver americana. Afinal, qual era essa forma de viver? Qual era esse estilo de vida? Nessa época onde havia muita produção, muito dinheiro e muito consumo, para você fazer parte de um círculo social, seria necessário que você estivesse com uma roupa da marca da época, que estivesse contribuindo para a economia, para o gasto, para o consumo da época. E aí, muitas marcas de grifes famosas até hoje começam a se desenvolver nessa época, do período ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, então, a produção aí em ascensão e desenvolvimento, os Estados Unidos produzia, e nessa época a Europa comprava. Assim, esse processo de compra da Europa, de tudo aquilo que os Estados Unidos produziam, foi necessário criar uma outra lógica de produção industrial, a chamada produção fordista, a de acumulação de estoque. Assim, Henry Ford, em 1909 principalmente, mas desenvolvendo em toda a década seguinte, até a década de 20, ele acaba tendo aí então uma ideia de criar um sistema de produção em linha, em série, onde passa uma esteira, onde o produto chega até o operário e o operário simplesmente faz trabalhos repetitivos, apertar um parafuso o tempo inteiro ou martelar um determinado material. Esses trabalhos repetitivos e constantes faz com que gere uma super especialização do trabalho, um salário bem reduzido para o operário. E dessa maneira também um produto final bem reduzido, fazendo com que o próprio operário pudesse ter acesso ao fruto do seu trabalho, o que barateava também a produção e a mão de obra para Henry Ford e todos os que acabaram utilizando esse sistema.
Com isso, houve um processo de muita prosperidade, muito consumo, mas os Estados Unidos continuou produzindo esse estoque, desenvolveu esse estoque muito forte, inclusive quando a Europa já estava com sua indústria recuperada. Dessa maneira, o estoque estadunidense começou a ser tão forte, que pesquisas da época diziam que com todo o estoque que existia na época, poderia facilmente os Estados Unidos decretar férias por 4 meses na indústria, que mesmo assim o país não ficaria desabastecido. Nesse processo, nessa onda ainda liberal, na ideia da lei da oferta e da procura, acabou sendo muito complicado. Num processo do capitalismo financeiro da época, em que se pregava já o capital especulativo, ou seja, o valor que as pessoas põem em determinado produto, isso acabou sendo um grande problema para os Estados Unidos, pois, como ninguém queria comprar aquele monte de estoque de produtos industrializados lá na Europa, não tinha para quem vender. Para tentar escoar o produto era necessário baixar o preço, e ele baixou a ponto de ser menor do que o preço de custo daquele produto. E isso fez com que em 1929 fosse criada então aí uma grave crise econômica estadunidense, que acabou chamada como a crise da Bolsa de Nova York. Dessa maneira, houve muito desemprego, muita pobreza aí no país, uma grande depressão, que foi feito um processo de recuperação chamado aí de New Deal, um novo acordo. E esse novo acordo com ideias que não eram simplesmente liberais, mas ideias aí de uma social-democracia, como John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, então, ele vem pregar justamente aí a intervenção do Estado na economia, fazer com que o Estado garantisse a recuperação econômica, que só gerou um grande desenvolvimento mesmo, só saiu dessa grave crise quando inicia a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos volta àquele patamar de país que produz muita arma para ser mandado aí para os outros lugares. Passando a Segunda Guerra Mundial, há um processo então aí de criação, de surgimento de uma potência econômica rival, vamos dizer assim. Os Estados Unidos então, tendo aí uma certa liderança na parte econômica, compartilhando com a Inglaterra, que não estava lá tão bem das pernas nessa época, mas surge lá a ameaça soviética. Essa ameaça soviética acaba acontecendo, fazendo com que os Estados Unidos precisassem criar solidez nesse processo do desenvolvimento capitalista global. Com isso, vem então a chamada Conferência de Bretton Woods. A Conferência de Bretton Woods, ela vem justamente para afirmar os Estados Unidos como grande potência mundial na parte da economia, fazendo com que todas as transações do comércio internacional não fosse feita pelo padrão ouro, como era feito antigamente, ou pelo padrão da libra esterlina, a moeda inglesa, mas sim, a partir de agora, todos os comércios, toda a importação e exportação do mundo inteiro vai ser feito a partir do dólar. Os Estados Unidos, com isso, passa a ser o grande fiador do comércio internacional. Assim, dá aos Estados Unidos um poder cada vez maior na parte econômica. Além do mais, o próprio Estados Unidos propõe a criação de 2 agências para solidificar o capitalismo. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, um fundo que vai ajudar países que possam estar em crise econômica, e também o chamado Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, que também é conhecido como Banco Mundial, que vai fazer financiamentos de países que gerem um desenvolvimento para evitar que crises econômicas aconteçam. Então essas 2 agências acabam tendo aí funções parecidas. O Banco Mundial para evitar que os países entrem em crise, então gere desenvolvimento, e a outra para fazer com que os países, em caso de crise, saiam dela. Assim, os Estados Unidos acabam solidificando a sua importância na geopolítica e econômica mundial. Mas essa geopolítica econômica mundial vai ter outros episódios importantes, principalmente quando acaba aí a Segunda Guerra e os países da Europa acabam tendo problemas econômicos ali. Mas
com um grande problema também dessa rivalidade econômica soviética, os Estados Unidos cria um plano para guardar o seu curral, vamos dizer assim, econômico na Europa, criando então o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall, ele vem com a ideia básica do quê? De garantir financiamento dos países da Europa e, com isso, continuar com sua independência econômica nesse território, impedindo a ameaça soviética na região. E, obviamente, isso foi um dos grandes patamares que geraram problemas aí da Guerra Fria, que foi até 1991, quando problemas estratégicos na economia soviética fez com que esse país acabasse e tornasse aí a conjuntura geopolítica mundial para a chamada Nova Ordem Mundial. Mas os Estados Unidos permaneceu firme e desenvolvido através do quê? Através da sua forma de industrialização e da agropecuária. Parando para pensar aqui, nós vamos ter o quê? Essa área de industrialização antiga dos Estados Unidos, o chamado Manufacturing Belt, que durante muito tempo acabou se instalando aqui, região do Nordeste dos Estados Unidos, de Boston a Washington, e a região dos Grandes Lagos, de Chicago a Pittsburgh. Essa grande área formada aí por área de indústria automotiva. Não é à toa que a cidade de Indianápolis aqui tem as mais tradicionais corridas de carro na região. Detroit é o celeiro de diversas indústrias automotivas. Assim, essa região passa a ter aí uma figura de industrialização antiga, uma concentração industrial, que a partir de 1960, 1970, começa a gerar um processo de desconcentração industrial aqui. Com incentivos fiscais das indústrias para se instalar em outros lugares, cria-se uma outra área industrial nos Estados Unidos. Essa região aqui da Califórnia, entre São Francisco e San Diego, e essa região aqui, onde nós temos a região de Houston, no Texas, chamado de Sun Belt. Esse Sun Belt, o Cinturão do Sol, passa a atuar como tecnopolos, produção de tecnologia. Todas as indústrias 3.0 estão instaladas nessa região, a chamada região do Vale do Silício, a região do Sun Belt. Então, esse poder de desenvolvimento da indústria tradicional estadunidense mais a indústria de produção da tecnologia atual faz com que na parte industrial os Estados Unidos seja muito importante. Mas a agropecuária também é extremamente importante nesse território. Em que sentido? Quando nós temos aí uma organização agropecuária baseada em subsídios agrícolas. Os Estados Unidos incentiva muito a produção agropecuária, uma vez que a alimentação é estratégica para um país. Dessa maneira, cria-se os cinturões de produção agropecuária. Na região dos Grandes Lagos, temos o cinturão dos lagos. Nessa região aqui, nós vamos ter mais central, indo aqui para o Nordeste, nós vamos ter aqui o cinturão do milho, chamado Corn Belt, onde vamos ter uma grande produção aí desse tipo de cereal. Agora, na região mais ao sul dos Estados Unidos, vamos ter aí, tradicionalmente, a cultura do algodão, o Cotton Belt, o cinturão do algodão. Enquanto que nessa área aqui da Flórida, passando pelo Alabama e outros estados aqui, vamos ter produtos de característica subtropical e também característica tropical, o chamado Fruit Belt, a produção aí, o cinturão das frutas. Chegando nessa área central, que é o Wheat Belt, o cinturão do trigo, que ele é classificado nessa área mais ao norte dos Estados Unidos como trigo de primavera, enquanto que na área mais central vamos chamar de trigo de inverno. Dessa maneira também chegamos nessa área maior, onde temos aqui a produção aí da criação de pecuária extensiva, área desértica, onde os pastos acabam sendo bastante desenvolvidos, e aqui na área de cultura irrigada do país. Então percebam que essa estruturação econômica, seja na parte industrial, seja na parte agropecuária, faz com que os Estados Unidos continue sendo esse grande poder econômico, baseado também em todos esses tentáculos geopolíticos que os Estados Unidos acabaram colocando ao longo dos tempos. Você entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau. Uma ideia de criar um sistema de produção em linha, em série, onde passa uma